viver uma jornada de fé com Deus, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Habita na terra que eu te direi. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te direi. Deus está nos chamando para uma jornada de fé no meio da crise. Eu preciso direcionar uma palavra. E essa palavra agora, pastor Eduardo, não é para ímpio. Essa palavra agora é para crente que está me ouvindo. Deus, e falo isso biblicamente, Deus é especialista de se manifestar a nós em tempos de crises para um propósito específico. Só que tem um detalhe muito interessante. Deus, antes de se revelar a nós no meio da crise, Ele permite a crise, porque Deus não nos isenta dela. Deus não isentou Noé do dilúvio, Deus não isentou os discípulos da tempestade, como Deus não isentou Jesus do Calvário. A crise vem, a luta chega, a tempestade sobrevém, e a vontade permissiva de Deus faz com que você passe por isso tudo. Para quê? Porque parece loucura o que eu vou dizer, mas Deus quer saber quem é você no meio da crise. Renan, por que parece que é loucura? Porque dizer que Deus quer saber quem eu sou? Deus não é onipotente, Deus não é onipresente, Deus não é onisciente, Deus não sabe quem eu sou? Sabe. Só que Deus, Ele aproveita esses tempos difíceis para conhecer quem você é verdadeiramente. E quando eu falo conhecer quem você é, eu falo no que tange a sua fé. Prova, pastor. Jesus estava no barco e a tempestade estava soprando. E o vento está saculejando o barco e Jesus está dormindo. A onda cobre a embarcação e Jesus está dormindo. E o que é que acordou Jesus? A tempestade com a sua fúria? Não, os discípulos desesperados. Aí Mateus diz que quando ele se levanta, ele fala primeiramente para os discípulos, homens de pequena fé. Porque é momentos de crise que Deus quer saber como está o nível e o grau da nossa fé. E aonde é que entra, pastor, a palavra para os crentes? É agora. Eu não estou falando do que me disseram, não. Estou falando do que eu vi. Eu nunca vi tanto crente chutar a fé para o alto como nesse tempo de crise. Artistas gospels, cantores gospels e tantos gospels. Todo mundo virou formador de opinião. É porque eu acho, é porque tem que ser, é porque é assim, assim, assim. E Deus está dizendo, eu quero saber aonde estão ou aonde está a vossa fé. Isso é interessante. Porque, diferente de Abraão, que ouviu e imediatamente executou o que ouviu, Isaac teve um problema de percurso. Porque o versículo 1 está dizendo por que ele foi para Gerar. Porque a terra estava passando por uma crise. Aí o versículo 2 começa a brincadeira. Deus aparece para Isaac, orienta Isaac e diz, não desças ao Egito, porque eu tenho uma história de conquista para você. Habita na terra que eu te direi. Não disse, mas vai ouvindo a orientação. Aí Deus confirma em Isaac todas as bênçãos e todas as promessas que fez a Abraão. Versículo 5, ele estabelece a condicional, obediência e fé. Versículo 6, o texto diz, assim habitou Isaac em Gerar. A tradução que eu trouxe aqui, ela diz assim, ó, Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Aí a pergunta que não quer calar, quem foi que mandou ele para lá? Porque você vê Deus dizendo, não desças ao Egito. Aleluia. O versículo 1 diz que ele foi para Gerar porque havia crise na terra. Não foi Deus que mandou, foi a terra que estava em crise. E é por causa da crise que ele vai para Gerar. Deus confirma a promessa e as bênçãos, estabelece a condicional. Só que o mesmo Deus que manda Abraão sair da sua terra sem ter dito que a terra que ele iria era Canaã, é o mesmo Deus
que manda Isaac não descer ao Egito para habitar numa terra que ele ainda diria. Porque Deus não te chamou para ser Tomé. Deus não te chamou para ver, para crer. Deus te chamou para acreditar e viver. É essa a definição de fé que Deus está querendo para você. É Deus dizer, habita na terra que eu te mostrarei. E mesmo sem Deus não dizer a terra, você ser conduzido pela voz daquele que te chamou. Pastor, o que prova, e aqui eu já começo a finalizar, o que prova que não foi Deus que mandou Isaac ir para Gerar? Versículo 7. Quando ele chega em Gerar, ele olha para Rebeca. Rebeca é linda. O texto diz que Rebeca é formosa. A primeira coisa que Isaac faz quando chega em Gerar, e eu vou dizer por que Deus não mandou ele para lá. Ele diz assim: vamos fazer um combinado? Vamos falsificar tua identidade. Como assim, meu marido? Aqui tu não é minha mulher. Aqui você é minha irmã. Mas por quê? Porque você é bonita. Alguém pode te desejar e querer me matar para ficar com você. Então vamos fazer. Esse pecado, Deus não vai levar em consideração. Vamos falsificar o negócio. Para eles você é minha irmã. Só que vamos voltar alguns versículos. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus falou: tenha fé como Abraão, obedeça como Abraão, faça a minha vontade como Abraão. Em momento nenhum Deus mandou Isaac cometer os mesmos erros que Abraão. Aí a gente tem que voltar para o capítulo 12. Porque quando Abraão chega no Egito, Sara também era bonita. Aí Abraão diz para Faraó que Sara era irmã. E não é que Faraó decidiu ficar com Sara. E se você ler o texto, você vai perceber que Sara passou um tempo na casa de Faraó. Por quê? Porque Abraão decidiu mentir. Se Deus não tem compromisso com desobediente, que dirá com mentiroso? Como assim, pastor? Se o pai da mentira é o diabo, e Deus não tem compromisso com os filhos da desobediência, Isaac, até porque acredito, e pela cronologia, Isaac provavelmente não tenha visto o que o erro de Abraão causou no Egito. Porque Deus teve que confundir o negócio, apavorar, assombrar Faraó, para Faraó liberar aquilo que não era dele. Aí Isaac chega lá em Gerar, pastor Leomar, e diz para Abimeleque, que é o rei dos filisteus: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Você percebe que Deus não mandou Isaac ir para Gerar? Quando Isaac, primeiro, desobedece uma ordem. Porque a ordem é: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, como Deus não disse qual era a terra, ele foi por livre e espontânea vontade, porque o versículo 1 diz que por esse motivo ele foi para Gerar, porque a terra estava em crise. E tem gente que está tão desesperado com a crise que o seu instinto, que a sua precipitação leva ele ou ela a lugares que Deus não mandou. Pastor, se Deus não disse qual era a terra, então qual é o problema de Isaac ficar lá? Porque a ordem de Deus não é habita em Gerar. A ordem de Deus é habita na terra que eu te direi. Enquanto Deus não disse, caminha. Se a vida deles não eram de nômades, armando tenda, desarmando tenda, para aqui, descansa, fica uma semana, daqui a pouco caminha mais um pouco, e caminha mais um pouco. Por que Isaac decidiu parar em Gerar? Se Deus ainda não havia dito, se Deus ainda não disse, não para.
pare. Se Deus ainda não disse, não muda o propósito. Se Deus ainda não disse, não troca o ministério. Se Deus ainda não disse, não muda a tua chamada. Se Deus ainda não disse, fica no caminho da voz. Fica no caminho. Porque uma hora Ele vai dizer qual é o lugar que Ele tem para você. Então Abraão, ou melhor, Isaac, ele entra pelo caminho da desobediência, uma vez que ele vai para um lugar e ele fica em um lugar. Ele transforma um lugar em habitação, uma vez que Deus não havia mandado ele habitar ali. Segundo, ele entra pelo caminho da mentira. E eu não sei quem é que vai entender, mas Isaac parece que está meio desviado. E eu vou provar. Porque Deus aparece, pastor Eduardo, para Isaac, versículo 2. Quem me ouve diz amém? Versículo 2, Deus aparece. Quando Isaac vai para Gerar, versículo 6, Deus desaparece. Como assim, Renan? Versículo 24. Deus só voltou a falar com Isaac quando ele chegou em Berseba. Ele sai de Gerar de manhã, chega em Berseba à noite, e é quando ele chega em Berseba que Deus torna a falar com ele. Só que falando assim, parece que Isaac ficou um dia em Gerar. Não. O versículo 7 diz que ele vai para Gerar e ele habita por muito tempo. Se ele ficou em Gerar por muito tempo e Deus só falou com ele antes de ir e só voltou a falar depois que saiu, é muito tempo sem ouvir Deus. É muito tempo sem ter comunhão com Deus. É muito tempo sem a presença de Deus. Até porque, se tem algumas coisas que nos afastam de Deus, é o pecado. A desobediência nos afasta de Deus. A mentira nos afasta de Deus. O pecado em si nos afasta de Deus. Quer um exemplo? É só você olhar para o Éden. Quando o homem pecou, a comunicação direta entre Deus e Adão é interrompida por causa do pecado do homem, porque o pecado nos distancia de Deus. E pior do que pecar é você insistir em ficar em um ambiente que Deus não mandou você ficar. Prova, pastor. Deus para de falar. Isaac desobedece. Falsifica a identidade de sua esposa. O texto diz que ele está ali há muito tempo. Só que permita-me conjecturar. Eu imagino Deus sentado no seu alto e sublime trono, e Deus observando Isaac. Porque a Bíblia diz: chegai-vos pois a Deus e ele se chegará a... Não é Deus que se chega a você para você chegar a ele. É você que se achega a ele para ele se achegar a você. Chegai-vos pois a Deus e ele se chegará a vós. Sabe qual é o erro de muita gente? É porque você está esperando Deus chegar a você. E enquanto você fica em Gerar esperando Deus chegar a você, Deus está no trono da sua eternidade dizendo: enquanto você não fazer caminho de volta, enquanto você não entrar numa metanoia, enquanto você não converter os seus caminhos, eu não vou falar. Só que tem um negócio, isso aqui é para alguém que tem glória para dar. Tem um negócio que está acima do pecado, que está acima da desobediência, que está em cima da rebeldia do homem. E o que é que está acima disso tudo? A sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus está acima de tudo isso. Aí Deus disse para Abraão: eu serei contigo e serei com a tua descendência. Foi pacto, foi juramento. Deus prometeu dizendo: serei contigo, e como eu fui contigo, serei com a tua descendência. Então Deus está no trono da eternidade. Isaac é conjectura. Isaac está desviado lá em Gerar. Por Deus, ele poderia continuar lá, porque a um coração contrito e quebrantado, o salmista diz que Deus não despreza. Tem gente que se arrepende do erro que cometeu, mas tem gente que insiste em viver errando. Por Deus, ele poderia continuar lá. Só que existe um peso na palavra de Deus. E o peso da palavra de Deus, eu imagino, isso é conjectura, eu imagino Deus dizendo: peraí, eu fiz um pacto
para Abraão, dizendo que seria com ele e seria com a sua descendência. Ou seja, eu não posso deixar Isaac do jeito que está. Aí eu imagino um anjo dizendo, mas espera aí, Senhor, ele desobedeceu. Eu imagino um anjo dizendo, espera aí, Senhor, ele mentiu e falsificou a identidade da mulher. Senhor, o Senhor já não fala com ele há muito tempo. E como é que o Senhor vai mudar isso? E quem disse que Deus precisa agir diretamente para mudar uma situação? Já dizia Cassiane que quando ele fica em silêncio é porque ele está... Aí você pensa que Deus precisou de muita coisa para converter Isaac? Não. O que é que Deus precisou? Versículo 8, uma janela. Eu imagino Deus soprando um vento na casa de Abimeleque, e quando a janela se abre, Abimeleque olha pela janela, Isaac está acariciando Rebeca. Só que o acariciar aqui não é um carinho de um marido para com a sua mulher. O acariciar aqui é um relacionamento, não é um relacionamento de irmãos, melhor dizendo. O acariciar aqui é um afeto de um marido para com a sua mulher. Então Abimeleque está olhando da janela e está dizendo, essa história de irmãos não está colando. Esse negócio que eles são irmãos não está funcionando. Pelo que eu estou vendo, isso é uma mentira. Então manda chamar Isaac. Quando Isaac se apresenta diante de Abimeleque, Abimeleque diz, por que mentiu? Por que você disse que ela era tua irmã? Ah, Senhor, eu fiquei com medo de chegar aqui e dizer que ela era minha mulher e vocês me matarem para ficar com ela. Aí Abimeleque, que é ímpio, Abimeleque que não é crente, Abimeleque que não conhece Deus, teve que colocar o crente, o filho de Deus, no lugar dele. Abimeleque disse, era mais fácil você ter contado a verdade, porque somos filisteus, mas temos palavra. Somos filisteus, mas respeitamos o compromisso matrimonial. Se você dissesse que ela era tua mulher, ninguém aqui tocaria nela, porque é uma mulher comprometida. Agora o pior seria todos nós pensando que era sua irmã e um de nós ter tomado ela ou deitado com ela pensando que era sua irmã. Olha a maldição que você traria, olha o caos, olha o problema que você traria. Por quê? Por causa da mentira. E quem é que está dizendo para o crente que tinha que falar a verdade? É o ímpio, que não conhece a Deus, que é opositor da obra de Deus. Aí Deus permite Isaac passar por constrangimento para ver se a ficha dele cai, que ele está no lugar errado. E isso aqui prova que Isaac é cabeça dura, porque está sendo constrangido, passou vergonha, teve que ser colocado no lugar dele, e mesmo assim ele está insistindo em permanecer. E por que é que ele insistiu em permanecer? Porque Abimeleque fez um decreto, e o decreto é, quem tocar nesse homem e quem tocar na sua mulher vai morrer. Parece que Abimeleque está passando a mão por cima do erro de Isaac, mas não é conivência com erro, não é que ele esteja passando a mão por cima do pecado, é porque Deus quebra a mentira para agir diretamente. Deus quebra, eu vou repetir para alguém que tem glória, Deus quebra a mentira para agir diretamente, porque enquanto Isaac é desobediente e mentiroso, Deus não pode agir diretamente. Deus sopra o vento, cria uma situação, a mentira é quebrada, e quando a mentira é quebrada, Deus entra no negócio e diz, Abimeleque, errou, mas não é você que vai castigar, errou, mas não é você que vai condenar, errou, mas não é você que vai julgar. Por quê? Porque imagine se todas as vezes que você pecasse, errasse, Deus te entregasse na mão do teu inimigo, para o teu inimigo fazer de você o que quiser. Deus não é conivente com o erro de ninguém, Deus não compactua com a mentira de ninguém, mas Deus é quem tem a sentença para o teu pecado, para o teu castigo. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Não é porque Deus te livrou de algo pior que Ele está permitindo você permanecer, porque tem gente que confunde os planos e as ações de Deus. Não é porque Deus livrou de um mal maior acontecer que Deus está dando autoridade e permitindo ele permanecer em uma terra que Deus não autorizou. Aí Deus viu que ele continuou, porque tem gente que é ruim, tem
Tem gente que é cabeça dura, tem gente que insiste em continuar errando. Aí Deus viu que mesmo constrangendo, ele continuou. Isaac vai fazer um negócio que despertou uma ideia em Deus. O que? Versículo de número 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Quem lê esse texto pensa que Isaac plantou e colheu porque a terra é boa. Se engana quem pensa isso. Lê o texto completo. Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O abençoava aqui não é aprovação. O abençoava aqui é Deus dizendo: terra. Aí a terra diz: fala, Jeová, preciso de você. O que, Jeová? Isaac semeou, então devolva, porque a Bíblia diz que tudo que se semeia se colhe, porque Deus não se deixa escarnecer. E detalhe, a terra está obrigada a devolver aquilo que se semeia nela. Quanto, pastor? A terra é obrigada a devolver 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. Então Deus disse: terra, está me ouvindo? Tô. Isaac semeou, então devolva. Quanto, Jeová? 30? Não. Devolva quanto? 60? Não. Devolva 100. Por que, Jeová? Porque eu quero que ele cresça mais do que todos os filisteus. Eu quero que ele prospere mais do que todos os filisteus. Eu quero que ele enriqueça mais do que todos os filisteus. E quem está prosperando, quem está enriquecendo, quem está fazendo o nome de Isaac crescer é Deus. Pastor, por quê? Porque Deus está gostando de Isaac. Deus está provando a postura de Isaac. Não, lê o texto. Quando os filisteus viram que Isaac estava mais rico, mais próspero e mais abençoado, bateu na porta de Isaac e diz: a terra é nossa e aqui tu não fica. Ué, eu pensei que éramos amigos. Ué, eu pensei que éramos confidentes. Ué, eu pensei que tu tinha me protegido. Não, Isaac, o negócio é que você não é dessa terra, você não é desse povo, e é inadmissível você na nossa terra crescer mais do que a gente. Você na nossa terra, tem gente que vai se revelar no nível do teu crescimento. Tem gente que vai, Samuel Messias, tem gente que vai se revelar na proporção do teu segura. Tem gente que quando a tua vida está amarrada, ele está do teu lado. É, Deus é contigo. Tem gente que quando você está na escassez, ele diz: oh, tadinho, até que é abençoado, é ungida de Deus. Tem gente que quando a tua vida está na mesma, é gente boa, é humilde, é isso, é aquilo. É só Jeová começar a te fazer crescer um pouquinho, que os filhos teus se revelam. É só Jeová te fazer crescer, que alguém diz: espera aí, está muito soberbo, espera aí, está muito rico, tá andando de carro bom, tá morando em lugar bom, tá comendo comida boa. Não pode, derruba ele, tranca a porta, manda ele embora. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: enquanto tu estiver na terra que eu não quero que você esteja, você vai conhecer quem é quem que está do teu lado, porque a terra que Deus tem para você, o teu crescimento não vai incomodar. A terra que Deus tem, eu profetizo para quem tem ouvidos e para quem vai receber e está recebendo essa palavra. A terra que Deus tem para você não vai gerar inveja. A terra que Deus tem para você vai gerar culto em ação de graça ao nome. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem aleluia remate. Missionária Camila, Deus está permitindo a crise para dizer: eu vou revelar para você nessa crise quem é quem de verdade do teu lado. Deus não vai te deixar enganado no meio dessa crise. Pastor Eduardo, tem muito filisteu bancando de amigo, bancando de irmão, bancando de ajudador, bancando de bom moço, mas na verdade está esperando a primeira oportunidade para mandar você embora. E aqui prova que Deus não mandou ele para lá, porque porta que Deus abre, homem não fecha, e a porta
profetizo para alguém que está me ouvindo do outro lado. Eu profetizo para quem está me ouvindo em casa. Eu profetizo para quem está assistindo este ao vivo. Aquilo que Deus preparou para você está guardado, está escondido, e quando Deus te entregar, não vai ter capeta que vai tomar aquilo que Deus tem para você. Se tem alguém que recebe a profecia, se tem alguém que recebe a palavra, vamos manifestar que somos pentecostais. Abre a tua boca e glorifica. Remana canta, vai entender o que Deus está fazendo. E o que Deus faz não é para entender mesmo não, Samuel. O que Deus faz, Rocha, não é para entender não. O que Deus faz é para se aceitar. Isaac já era para ter saído de lá há muito tempo. Só que enquanto você insistir em permanecer aonde Deus não quer que você esteja, você vai continuar se decepcionando. Deus não te chamou para viver no meio de entulhador de poço. Deus te chamou para ouvir a voz dele em Berseba. Glória a Deus. Eu termino essa palavra. Não toque em alguém. Não pode pegar na mão, não é verdade? A gente quer pentecostal, a gente gosta desse negócio. Mas não pega não. Aponta para quem está perto de você. Faz isso aí em casa também. Se tiver um marido do lado, filho, aponta para alguém. Se não tiver, vai na rua e aponta para alguém. Aponta para alguém e diga para ele: a terra que Deus tem para você não é momento. A terra que Deus tem para você é eternidade. É eternidade. É eternidade. É eternidade. Não defina a sua história por um momento, porque o que Deus tem para a tua vida não dura um momento. O que Deus tem para a tua vida é uma terra que manda leite e mel. É uma terra que manda leite e mel. Aleluia. 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 Agora olhe para cá e eu termino a minha palavra. Pastor Helena, pastor Leomar, Clarice, sabe por que Deus permitiu tudo isso aqui que eu contei aqui? Porque Deus estava mostrando para Isaac que ele estava na terra errada. Ele não prosperou lá porque ele era bom, porque ele sabia plantar na hora certa. Não, estava escrito, porque o Senhor o abençoava. Se Deus não dissesse para a terra: devolva 100 vezes mais, a vida dele continuaria amarrada lá. Porque tem lugar que, além de te impedir de ouvir a voz de Deus, trava as bênçãos de Deus na tua vida. Só que como Deus usou a arma do constrangimento e ele não se tocou, Deus disse assim: eu vou fazer ele pensar que está por cima da cocada, para mostrar para ele qual é o tipo de povo que ele está convivendo. E se você ler o texto, além de baterem na porta e dizerem: mete o pé que a terra é nossa, vai embora que a terra é nossa, enquanto Isaac cresce na cidade, os filisteus entulharam os poços de Abraão no vale. Eu vou repetir. Enquanto Isaac cresce na cidade, por trás alguém está entulhando poço. Entulhar poço no texto aqui é tentar apagar uma história. A prova que os poços de Abraão estavam naquele vale é porque, alguém lembra quando Abraão foi para o Egito? Dentro da geografia bíblica, Gerar não é Egito, mas Gerar é caminho. Aí você entende o porquê do versículo 2. Não desças ao Egito. Desças. Dentro da geografia, Egito está embaixo e Canaã está em cima. O que Deus tem para Isaac, o que Deus tem para Jacó, o que Deus tem para Israel, o que Deus tem para você, não está embaixo. Porque quem vai para o Egito não sobe. Quem vai para o Egito, desce. Agora quem vai para Canaã, quem vai para Canaã, sobe.
Por que é que Deus está dizendo não desças? Porque além de Deus não querer Isaac lá no Egito, porque Deus tinha uma história maior para Isaac, Deus não quer que Isaac esteja ou permaneça nas imediações do Egito, porque de Gerar para o Egito era um pulo. Tem gente que não está no Egito, mas está no caminho. Tem gente que não está no Egito, mas está quase. Tem gente que não está no Egito, mas está em Gerar. Vou ou não vou? Vou para Canaã ou desço para o Egito? E enquanto Isaac está... Eu não sei quem vai pegar. Enquanto Isaac está crescendo na cidade, tem gente tentando apagar a história dele no vale. Porque os poços de Abraão é história. E legado não se apaga, legado se continua. Prova disso é que quando Abimeleque manda Isaac se retirar, adivinha onde é que ele foi parar? No vale de Gerar. O fato de ele não estar no vale, na cidade, mas estar no vale, não quer dizer que ele saiu de Gerar, porque o vale também era de Gerar. E mesmo ele estando no vale, Deus não falou com ele. Deus só falou com ele quando saiu do vale e chegou em Berseba. Renan, por quê? Porque Deus permitiu Isaac parar no vale só para que a história de Abraão não fosse apagada naquele lugar. Porque quando Isaac chega no vale, quem conhece aqui sabe, Isaac desentulha os poços. E quando os poços estão desentulhados, Isaac percebe que estão em perfeito estado, continuam dando água. Alguém diz, e aí, vai botar nome? Não, esse poço aqui foi papai que cavou. Então, história de papai, eu não vou dar nome, vou desentulhar, porque ninguém apaga. Mas foi papai que fundou esse poço. Então deixa a água, porque se nós estamos bebendo, é porque um dia alguém passou aqui e cavou. Deixa a água, deixa a água. E aí, Isaac, e aí? Já que aqui tem poço de papai, eu vou cavar o meu. Porque melhor do que você viver bebendo água da história de alguém, Deus também tem uma história para você cavar e beber da água que você cavou. Aí olha o que é interessante. E aqui termina a minha fala. Quando ele sai de Gerar, quando ele cava o poço Reobote, aí isso aqui já é outra mensagem. Quando ele cava o poço Reobote e ele vai para Berseba, ele sai de Gerar pela manhã e chega em Berseba pela noite. Quando ele chega em Berseba, versículo 23, entra o versículo 24, e naquela mesma noite, eu estou dizendo para alguém que Deus não esperou o dia seguinte para... Eu estou dizendo que Deus estava com tanta vontade de reatar a amizade. Deus estava com tanta vontade de voltar a agir diretamente, que quando ele chegou, Deus não esperou outro dia. Deus não esperou Isaac descansar. Foi só ele sair de Gerar e colocar o pé em Berseba. Jeová disse, está aí, Isaac? Tá, e se conhece a minha voz ainda, vai saber que sou eu que estou falando. Está por aí, Isaac? Está por aí? Aí Deus, lá em Berseba, lê o texto, Deus confirma tudo de novo, do que ele já tinha confirmado no versículo 3 e 4. E por que que Deus queria tanto tirar Isaac de Berseba, de Gerar? Porque Gerar, na etimologia, significa lugar de pernoite. Lugar de pernoite. Lugar de pernoite. Sabe onde está o nosso erro? Quando nós queremos transformar em habitação aquilo que nunca deveria ter passado de uma noite. Eu vou repetir para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Deus não tem um momento para você. Deus tem uma história para você. Deus não tem Gerar, porque Gerar é aquela cidade, pastor Eduardo, que Abraão chegava, dormia, descansava, reabastecia e seguia a viagem. Só que tem gente que olha para Gerar e diz, é bonito.
Alguém olha para gerar e diz, dá para ficar, dá para prosperar, dá para crescer aqui, sendo que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que gerar. Deus não tem pernoite, Deus não tem momento, Deus tem história, Deus tem história, Deus tem história. E eu termino a minha palavra dizendo para alguém que me ouve aqui nesta tarde, na tua casa, junto da tua família, depois da crise, o que vai permanecer é a tua história, é a tua história, é a tua história. Levante a mão aonde você estiver, levante a sua mão na tua casa, levante a tua mão no teu quarto, levante a tua mão aonde você estiver me ouvindo, seja em qual cidade, seja em qual estado, ou até mesmo em qual país que essa transmissão estiver chegando. Levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra do céu para entregar para a tua vida esta tarde. Deus está preparando neste tempo de crise um tempo de crescimento e amadurecimento para a tua vida. O que Deus quer para você nesse tempo de crise é relacionamento, é intimidade, é obediência, é fé. Aproveita que o vento está soprando, aproveita que a crise está se instalando, abra os ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer para você. E deixa eu dizer, se Isaac tivesse obedecido aquilo que Deus já havia falado para ele desde os primeiros versículos, ele não ia precisar passar tudo o que passou em Gerar. Só que Deus também permite erros para que você nunca mais torne a cometer os erros que você cometeu. Só que eu quero profetizar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Em Berseba que Isaac cava um poço e diz o texto, brota água viva. Sabe o que Deus está dizendo para você? O que eu tenho para a tua vida é Berseba. Berseba significa poço do juramento. Deus não tem água rasa para você, Deus tem fonte de vida para saciar tua sede, para te sustentar no meio da crise. E se você acredita que nesse tempo de crise ainda existe uma providência, ainda existe uma orientação, ainda existe um propósito de Deus na tua existência, dá um pulo do lugar que você estiver, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você nesse momento, com as mãos direcionadas ao céu, nós vamos falar com Deus. A minha oração não é para Deus abrir porta. Não. A minha oração não é para Deus liberar o dinheiro da tua conta. Não. A minha oração é para que Deus nos torne cada vez mais sensíveis à sua voz, à voz do seu Espírito. Entenda o que Deus está querendo de você e com você e para você nesse tempo de crise. Levante as suas mãos e vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa tarde. Obrigado pelos teus filhos que estão conosco neste culto, neste projeto. Obrigado por esta igreja que no meio da crise decidiu abrir as portas para dar vida a um projeto que não pode parar. Por que desceríamos? Só porque Sambalat e Tobias estão gritando por aí? Estamos fazendo uma grande obra, de modo que não poderemos parar. Deus, a tua palavra como flecha, tirada da aljava, ou sacada da tua aljava, já está atingindo corações aqui esta tarde. Já está atingindo corações de pessoas que estão do outro lado ouvindo a minha voz. E assim como eles me ouvem, ó Deus, eu te peço nesta hora que a tua orientação, que a tua graça, que o teu poder, ó Pai, entre nessa casa, entre nesse quarto, entre
entre nesse coração, preencha esta alma que no meio de tanta turbulência está vulnerável a tantos acontecimentos, mas a tua palavra consola, a tua palavra edifica, a tua palavra vivifica, a tua palavra corrige, a tua palavra fortalece, a tua palavra anima, a tua palavra reanima. E nós acreditamos, ó Deus, que ainda neste tempo, ó Pai, haverá uma palavra de orientação e uma voz de comando, e eu tenho a certeza que Gerar nunca mais existirá na vida de milhares de pessoas esta tarde, porque nós estamos caminhando para Beceba, nós estamos caminhando para ouvir a tua voz e para viver o tempo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a vida do teu povo, eu abençoo, Senhor, os teus filhos que estão em Caçapava nos ouvindo, eu abençoo os teus filhos que estão espalhados pelo Brasil e o mundo nos ouvindo. Ó Pai, eu abençoo o teu povo que está aqui nos ouvindo, eu abençoo a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, os teus ungidos que estão na frente desta obra, os teus anjos que estão na frente desta obra. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo, Senhor, as famílias, eu abençoo, Senhor, o teu povo debaixo da autoridade do teu poder e do poder que há no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, Gerar nunca mais existirá. Nós estamos caminhando para Beceba. É nesta crise que nós viveremos, ó Pai, uma prosperidade em Deus. Eu declaro que não vai faltar o pão da mesa dos teus filhos. Eu quero profetizar que o sustento, que o recurso, que o socorro, que a ajuda que vem do alto não vai faltar, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Gerar nunca mais. Perceba, nós estamos chegando aí e eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a sua história. Hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a
Quem foi muito abençoado pela ministração do pastor Renan Lopes, diga glória a Deus. Nós estamos chegando a 9 horas de culto, sem interrupções. E foi na hora nona, a hora da oração, que milagres aconteceram nos dias dos apóstolos. Eu quero chamar aqui o pastor Vicente Spolodório, juntamente com a Fernanda. Nós queremos orar pela instituição, pela comunidade terapêutica Alma Esperança Jesus. A Kathleen pode vir também, o noivo. Vamos orar por esta família. Nossa irmã Deusdete, que está em Caçapava, a equipe de obreiros, os alunos. Nós cremos que o Senhor, Ele vai continuar sustentando esta família. Você recebeu tanto de Deus através desta conferência. E uma das formas de você se aliançar a uma palavra, eu disse uma das, não disse que é a única, uma das, é lançando uma oferta sobre ela. Você já deu glória, é uma maneira de se aliançar, já disse aleluia. Mas agora você também pode fechar esta conferência utilizando o QR Code ou o link, entregando uma oferta não ao meu ministério, hoje não à Assembleia de Deus Vida na Palavra, hoje não ao pastor Renan Lopes, hoje não, hoje ao Centro Terapêutico Alma Esperança Jesus, para que essa grande obra possa continuar, inclusive nesse período tão desafiador. Ofertas lançadas em tempos comuns têm o seu valor. Mas ofertas lançadas em dias de crise têm uma expressividade infinitamente maior. Esse é o tempo de nós lançarmos a água ao redor do altar e acreditar que o fogo de Deus vai descer e vai lamber até a água do holocausto. Então não deixe essa oportunidade passar. Agora nós vamos orar pelo Centro Terapêutico Alma Esperança Jesus. Meu esposo, pastor Eliomar, pastor desta igreja, estará orando por eles. Depois o pastor Vicente estará nos despedindo, e o cantor Cristiano Félix, o cantor Alex Costa já vão chegando, porque nós vamos concluir essa live com o louvor do Cristiano, o louvor do Alex. Vamos bater 9 horas, tá bom? Márcio, eu estou gostando tanto disso que eu acho que pode fazer mais, mas... Foi muito bom, muito bom passar esse dia na presença de Deus. A gente, mesmo de máscara, a gente esqueceu até do coronavírus, né? Mesmo de máscara, a gente esqueceu dele, porque Deus tomou a casa. Se você quiser entregar a sua oferta, está aqui nesse culto agora, é só você solicitar um envelope verde, trazer aqui como outras pessoas já fizeram durante o dia, e tantas outras estão fazendo pelo PagSeguro, estão fazendo direto na conta. E assim que a gente tiver um resultado, a gente vai informar a todos vocês do que Deus fez pela instituição hoje aqui. Porque por nós a gente já sabe que Ele fez muita coisa boa. Senhor, nós queremos Te adorar e glorificar o Teu nome nessa noite. Por esse dia de bênção, de consagração, quando nós participamos adorando, glorificando e bendizendo o Teu nome. Nós temos a certeza que a nossa adoração, o nosso louvor subiu até o trono da Tua graça. Pai bendito, como resposta à nossa adoração, nosso louvor nesse lugar, Tu enviou a Tua palavra, a Tua Shekinah, nós fomos cheios, renovados do Teu poder. Ó Deus, que nesse momento de intercessão pela vida do pastor Vicente, esse homem ao qual tem chamado, ó Deus, para essa grande obra de resgatar vidas da mão do adversário, levantar vidas que estão caídas na sarjeta, ó Deus, que vidas que estão na prostituição, nos vícios, nas drogas. E nessa noite, ó Deus, que a Tua igreja reunida não somente aqui, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, e está, ó Deus querido, uma concordância em oração pela vida do Teu filho, para que Tu possa estar, ó Deus querido, repreendendo todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que de Ti não provém, e que sobre ele desça a Sua bênção, ó Deus, que o Seu refrigério, a capacitação do céu, para que ele possa prosseguir fazendo aquilo ao qual Tu tens chamado a sua vida.
Abençoa sua filha também com saúde, com graça, para que ela possa continuar caminhando lá do seu pai. A sua esposa, onde quer que ele esteja, nesse momento ela seja alcançada também pelas suas mãos. Ó Deus, que a sua neta, essa família seja alcançada por Senhor, elas sejam brindadas pelo teu Espírito Santo. Acrescenta aquilo que falta ainda na vida do teu filho. Age nas suas impossibilidades, capacita o teu filho e derrama unção, graça, poder e virtude para que ele possa prosseguir nessa tão grande obra. Nós abençoamos a sua igreja aqui no Brasil, abençoa o teu filho, a tua igreja espalhada na face da terra, abençoa o ministério do teu filho. Ó Deus, que ele continue sendo esse canal de bênção para muitas vidas e testemunhando do teu amor e das suas maravilhas. Oramos agradecidos em o nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus, não só hoje, hein? Mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Me rendo ao vento de sua misericórdia. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos tua herança e somos tua herança, Ele, nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Com um beijo apaixonado, meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Nós somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Tua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelera.